Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Igor Venâncio e estamos aqui para falar sobre o exercício Mário do curso Introdução à Lógica Computacional, oferecido pela Harvard University. Certo, estamos aqui na Week 1. Nessa Week 1 nós temos 5 exercícios obrigatórios. Na verdade, 3 desses 5, 3 são obrigatórios. Um Hello, uma versão do Mário e um Catch or Credit. Vamos falar hoje sobre a primeira versão do Mário. A primeira versão do Mário, o professor David Mellon, ele fala para a gente recriar essa pirâmide do Mário, só que usando hash. E vai ficar assim, esse aqui é o objetivo final. O desafio está em que o usuário do programa que vai escolher a altura dessa pirâmide, desse triângulo. Só que essa altura, ela não pode ser uma altura aleatória. Ela vai ser uma altura, ó, tá escrito aqui, entre 1 e 8, inclusive. Ou seja, se o usuário digitar 10, o programa não vai aceitar. E ele tem que perguntar novamente para o usuário, qual é a altura? E aí se o usuário digitar menos 1, ou menor que 1, 0, o programa também não vai aceitar e vai perguntar novamente para o usuário, qual é a altura? Você tem que escolher uma altura entre 1 e 8, entre os números 1 e 8, números inteiros. Esse é o primeiro desafio, né? Você fazer o usuário, pensar numa lógica que vai fazer o programa agir de acordo com o que o usuário vai escolher e também a perguntar novamente de acordo que o seu usuário, ele obedeceu a regra ou não. Se ele não obedeceu a regra, o programa vai perguntar infinitamente. Beleza? Aqui ele dá alguns exemplos, ó, com altura 8, altura 4, altura 2 e altura 1. Esse aqui é um vídeo do professor auxiliar, Brian, no qual ele fala o que está escrito, né, nesse exercício, mas de uma forma mais visual. E na semana 0, na semana 1, não sei se nas próximas semanas também, eles pedem para a gente criar um pseudocode. O que é um pseudocode? Um pseudocódigo, né? Vai ser a nossa receitinha de bolo. Primeiro o programa vai fazer isso, segundo aquilo, terceiro assado. E ele dá um exemplo, o spoiler. Primeiro, pergunta para o usuário a altura da pirâmide. Segundo, se a altura for menor que 1 ou maior que 8, volta no step, né? Volta para o número 1, para a primeira etapa e pergunta novamente. E o terceiro é a iteração. Iteração é repetição e printar na tela as hashes de acordo com o usuário escolheu, de acordo com a escolha do usuário. Certo? Esse aqui vai ser mais ou menos um programinha, umas ideias, né? E essa aqui é as dicas que eles dão. Basicamente é mais dica de linguagem de programação, né? Que é linguagem em C, nesse caso. Nós estamos programando em C. Só que acontece, ele dá uma dica também bem importante. Antes de falar sobre esse building the opposite, ele dá uma dica que é essa aqui. O que nós temos aqui nesse código? Nós temos um for dentro de outro for, né? Temos um outer loop e um inner loop. O in é um dentro, é um for que está dentro do for. Pai, o filho, nested, enfim. E se você usar esse código, copiar e colar, o que ele vai fazer? Bom, essa aqui é a plataforma, é a id do curso. Então ela tem um terminal, tem uns programinhos, ela é muito bacana, lembra até o VS Code. Então vamos lá, vamos entrar na pasta que a gente quer. Igualzinho o terminal. Entramos na pasta que a gente quer. Agora, vamos rodar o quadrado. O código do quadrado, para vocês verem o que acontece. Não estou mostrando o código para vocês não copiarem, porque eu quero que vocês pensem. Vamos lá. Escreva um número, podia colocar, né? Digite um número entre 1 e 8. 8. O que ele me retornou? O que aquele código me retornou? Ele me retornou
um quadrado, tá? Isso aqui é um quadrado, apesar de parecer que é um retângulo, ele é um quadrado. Ele só parece que é um retângulo porque tem um espaço, ó, entre uma linha e outra. Se não tivesse esse espaço, seria um quadrado. E em cada linha ele tem 8 hashes numa altura de 8. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa foi a dica. E se você voltar para a página do curso, ele avança já dessa dica para a pirâmide e depois para alinhar à direita. Porque o que ele. Além disso, né? O que ele pede? Ele pede que você crie uma pirâmide alinhada à direita, ó. Só que à medida que você vai progredindo nesse desafio, você primeiro faz uma pirâmide alinhada à esquerda. Esse é o seu desafio. Então, a partir do quadrado, você vai ter que pensar em como montar uma pirâmide. Esse é um desafio. No meu caso, a partir do quadrado eu fiz uma pirâmide, a pirâmide ficou invertida, ela ficou assim. Né? Se juntar assim, pensemos num triângulo, ele ficou invertido. E eu falei, beleza, uma etapa foi vencida, né? Qual a próxima etapa? Ah, vou colocar, inverter o grau, né? Inverter a posição da pirâmide para que ela fique correta, alinhada à esquerda. Feito esse passo, consegui também alinhar a pirâmide à esquerda e inverter a posição. Agora eu tinha que fazer o quê? Alinhar à direita. E para alinhar à direita, ele dá a dica, fala, ó, use os pontos para alinhar à direita. Existem diversas formas de fazer esse problema, certo? A minha foi o quê? Criar mais um loop. Criar mais um for dentro do outro for. Então eu fiquei com 3 for. Sendo que esse terceiro, o terceiro que ia me dar o ponto. Para alinhar a minha pirâmide à direita. Né? Então a dica é, obviamente, eu tinha que vir antes da hash. Beleza? Depois, era só, depois que você conseguiu alinhar, porque o ponto, qual é a função do ponto? É conseguir enxergar, né, o que está acontecendo. Feito isso, você só troca o ponto pelo espaço e está resolvido o problema. E aqui ele fala como testar seu código, aí ele fala para removendo os pontos, que quando você remove os pontos, ele fica do jeito que o professor pediu. Então vamos fazer um teste? Vamos lá no Mario, deixa eu apagar aqui, vamos executar o Mario. Pirâmide de 8. Tá vendo? Aqui ó, são espaços, que antes eram pontos. E agora para a gente ver se a gente ver se o exercício está correto, a gente pega e executa esse código. Check. Aí vai pedir o GitHub username, preenche. Vamos aguardar, vamos ver se está certo o exercício. Tan, 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 tan. Waiting for results. Tá quase lá, tá quase lá. Ó, tudo verdinho. Né? Eles fizeram o teste, o próprio programa fez um teste e ficou tudo verdinho, sinal que o exercício foi concluído. E qual é a mensagem que eu quero deixar para vocês? Bom, para você conseguir fazer exercício, primeiro, se eu conseguir, você consegue também. Segundo, muita paciência. Tenha paciência consigo mesmo. E terceiro, persistência. Você não pode desistir. Você tem que persistir. E uma outra dica, na verdade são 4, né? Mas eu acho que essa é a principal. Colocaria como em prioridade, né? Em primeiro lugar. Estabeleça um horário. Né? Ah, vou pensar nesse problema por 1 hora. Todo dia às 9 horas da noite, todo dia às 8 horas da noite eu vou pensar nesse problema, como resolver. Por 1 hora, por meia hora, defina o seu horário. Porque você pode ter a tendência de ultrapassar os seus limites. O que eu quero dizer com isso? Você pode querer avançar, se esforçar tanto, querer tanto resolver esse problema, que você vai ficar 1, 2, 3 horas tentando, 4 horas tentando. E aí o teu motor vai aquecer, né? Você não teve pausa. Consequentemente, você provavelmente deixou de jantar,
deixou de passar um tempo com a família, deixou de descansar, deixou de se entreter. E aí no dia seguinte que você tem que trabalhar, você tem que estudar, enfim, tem seus compromissos, você não vai render, né? Você vai estar com ressaca, esse exagero seu. Então essa é a dica principal, né? Respeite seus limites, estabeleça um horário e tenha paciência e perseverança, que você vai conseguir. Beleza? Se você tiver alguma dúvida de como resolver esse exercício, manda uma mensagem para mim no privado ou deixa aqui embaixo no seu comentário. Também queria saber de alguma experiência de quem já conseguiu resolver esse problema. Comenta aqui embaixo para o pessoal que acessar esse vídeo, ver como é que foi a experiência, enfim. Deixe seu comentário. Também queria agradecer ao meu colega virtual, né, do LinkedIn, o Fernando, porque eu demorei 4 dias para fazer esse exercício, porque eu estabeleci o horário, né? Então no terceiro dia, falei, cara, não sei como vou fazer, não faço ideia, não sei se eu estou no caminho certo, né? Ainda tem isso, eu não sei se estou no caminho certo, se estou errado, se estou viajando. E aí no LinkedIn encontrei esse Fernando, que já tinha terminado o curso, ele concluiu o curso inteiro. Mandei o código para ele, ele falou, cara, você está no caminho certo, é por aí mesmo, pensa mais um pouco. Então, Fernando, muito obrigado. Ah, uma outra dica é usar papel. Usar papel para pensar. Porque para resolver esses problemas de lógica, de lógica, é como se fosse um xadrez, né? Você começa a imaginar, solta a imaginação. E bota no papel, ou bota no computador, escreve. O que vai acontecer se eu agir desse modo? Se eu mover essa peça? Se eu mover o peão? Se eu mover a torre, o cavalo? O que vai acontecer se eu colocar I mais um? J mais I, K mais I? Se eu fizer um fora mais, se eu fizer um fora menos? Né? Use sua imaginação. Tá certo, pessoal? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Um abraço.